Desastre histórico 13, a derrota da seleção brasileira e a do PT. Ou, Etóis, Dilma. Nunca achei, e os leitores sabem disto, que a vitória ou a derrota da seleção brasileira teria uma tradução imediata nas urnas. Tratei do assunto na minha coluna na Folha na sexta-feira passada, intitulada Derrota da Seleção e a de Dilma. A derrota da seleção e a de Dilma. Escrevi então. A vigarice intelectual tenta transformar o tal pessimismo com a Copa numa espécie de metáfora, ou metonímia, do suposto pessimismo com o Brasil. Também as críticas ao governo e o legítimo esforço para ateá-lo do poder segundo as regras do jogo seriam obra de pessoas de maus bofes, que saem por aí a espalhar o rancor e a amargura, coisa, enfim, de quem deveria deixar este país, já que se mostra incapaz de amá-lo com todo o respeito. A tese de que o Brasil precisa perder a Copa para Dilma perder a eleição é só uma trapaça intelectual de quem quer que Dilma vença a eleição, ainda que o Brasil perca a Copa. O desastre a que assistimos no campo, nesta terça, ele sim, é simbólico de certo estado de coisas no Brasil. Reparem que foram muito poucas as críticas contundentes ao desempenho pífio da seleção brasileira nos 5 jogos anteriores. Aqui e ali se apontou o descompasso entre a realidade e os fatos, mas nada com a dureza e com a clareza que a ruindade do time estava a pedir. Por quê? Porque também o jornalismo, com raras exceções, vivia e vive sob uma espécie de tutela, com receio de ser acusado de falta de patriotismo. O governo federal decidiu, infelizmente, fazer politicagem com a Copa do Mundo. A máquina publicitária oficial não teve pudor nem mesmo de pegar carona na contusão de Neymar, tentando transformá-lo numa espécie de herói nacional. Dilma Rousseff resolveu bater um papinho com Dilma Bolada no Facebook, de sorte que não dava para saber se a Bolada era a Rousseff ou a Rousseff, a Bolada. A presidente encontrou tempo para atacar os urubus do pessimismo. Referia-se, em princípio, àqueles que previam que o torneio seria um desastre organizacional, o que, é sabido, não foi. Mas não só eles. Os tais pessimistas estariam interessados na derrota do Brasil só para o PT perder as eleições. Há, ainda, uma fatia dos políticos brasileiros que está convicta de que pode manipular a vontade popular a seu gosto. Sim, muitas críticas infundadas foram feitas à realização da Copa no Brasil, mas é evidente que parte delas procede, como procedentes são milhares de restrições, outras que se fazem ao governo de turno, o que é normal numa democracia. A máquina publicitária oficial, no entanto, incapaz de fazer a exploração rasteira do torneio, como esquecer as vaias do Itaquerão, decidiu monitorar às avessas o debate. Tolhendo as críticas, intimidando os críticos, tentando silenciar as vozes discordantes, colando a pecha de sabotadores naqueles que dissentem. Não custa lembrar que o PT, com o apoio de setores comprados da imprensa, comprados pela publicidade oficial, criou até uma lista negra de jornalistas, sobre a qual muita gente que chegou a me parecer séria um dia fez um silêncio cúmplice, preferindo olhar para o outro lado. Críticos do governo foram taxados de jornalistas da oposição e de adversários da realização da Copa no Brasil. Pois é, nos últimos dias, especialmente depois que veio a público uma pesquisa Datafolha em que Dilma havia oscilado 4 pontos para cima, na margem de erro, o Planalto se assanhou de novo em pegar carona na Copa. Dilma anunciou na sua conversa no Facebook que vai ao Maracanã, no domingo, entregar a taça ao vencedor, ocasião, então, em que maracanaço talvez passe a ter outro sentido. Qual é a última torcida que cabe à presidente? Por razões que o técnico argentino chamou nesta terça de culturais, ele se referia ao fato de que a imprensa de seu país comemorava o desastre brasileiro. Resta a nossa governanta torcer desde já para que seja a Holanda ou a Alemanha a vitoriosa. Ou lhe caberá a honra, depois de ter esconjurado os urubus, de entregar o troféu ao capitão da seleção da Argentina. Eu não acho que a derrota da seleção fará o eleitor votar dessa ou daquela maneira, não o subestimo assim. Isso não nega o fato de que o PT tinha planos para tentar fazer da eventual vitória uma arma para esmagar os adversários.
Seria ineficaz porque, reitero, não é assim que se dão as coisas. Mas o Brasil ficaria um pouquinho mais incivilizado, matéria em que essa gente é craque. Etóis, Dilma, por Reinaldo Azevedo.